Olá pessoal, vamos dar continuidade então ao treinamento voltado para a prova de certificação Oracle Fundamentals SQL, tá ok? Agora eu quero que vocês abram o capítulo número 10, onde nós vamos fazer o laboratório exercícios de DDL, Data Definition Language, tá ok? Então, o primeiro exercício número 1, o que pede? Crie uma tabela, né? Crie uma tabela depth baseado na tabela abaixo. Então, nós temos as colunas, tá certo? Vamos melhorar a visão. Então, exercício 1, crie uma tabela chamada depth baseada na tabela abaixo. Então, nós temos as colunas, o tipo que vai acontecer nela. A coluna ID vai ser uma primary key, um de number set. A segunda coluna vai ser a name, que vai ser um varchar 2 de tamanho 25. Tá certo? E depois, após isso, confirme a estrutura da tabela. Então, vocês viram um treinamento muito fácil, está se criando uma tabela, né? Então, vamos pelo comando create table depth. Vamos colocar o ID, vai ser um campo number de 7, isso é o que ele pede, né? Vai ter uma constraint, department underline ID underline PK, um nome que eu quero dar para essa constraint, poderia dar qualquer nome, mas por padrão eu coloco o campo e o PK, que seria uma primary key. E vou falar que ela é uma primary key, tá ok? E o segundo campo é o campo name, né? Name, vamos colocar nome, né? Ele vai ser um varchar 2, ele vai ser do 25, tamanho 25. E vamos fechar a estrutura da criação da tabela. Então, praticamente está aí o comando para se fazer isso. Tá certo? Vamos criar. Vamos falar que ela vai ser dentro do esquema HR, né? Para não ficar dentro de outro esquema. Opa. Está falando que o nome já está sendo usado por outro objeto existente. Vamos dar o comando drop table hrdepth. Tabela eliminada, agora vamos criá-la. Tabela criada e após isso confirme, né? Desk hr.depth. Tá aí a estrutura da nossa tabela criada, o campo desk depth, né, comando que eu executei, e a minha tabela criada da maneira como pede o exercício, tá ok? Lembrando também, né, que se pode ser pegadinha de prova de certificação, você também pode pelo comando scribe, tá ok? hr.depth. Pelo comando describe, você também pode ver a estrutura da tabela. Tá aí mostrando a estrutura da tabela com o comando describe. Tá certo? Vamos para o segundo exercício. Popule a tabela criada acima com dados da tabela departments. Tá ok? Então, nós criamos essa tabela depth. E agora eu quero popular essa tabela com os dados vindo dessa tabela aqui. Então, eu tenho essa tabela que vai ser a origem. E eu tenho essa tabela aqui que vai ser a tabela destino. Então, ele quer popular os dados dessa tabela para essa tabela. Como eu faço isso? Existem várias maneiras de fazer isso, tá ok? Mas vamos da maneira mais fácil. Insert into depth hr.depth. Os dados vindos de select department underline id, vírgula, department underline name
from departments. Usamos uma subquery. Usamos uma subquery para popular essa tabela. E a ordem dos campos vai representar a ordem dos campos aqui nessa tabela. Tá certo? Então vamos lá. Tem alguma coisinha errada? Ah, sim, vamos colocar o esquema, o prefixo. linhas inseridas no banco. Deu erro porque ele não estava achando a tabela Departments. Após eu colocar o esquema, achou. Então, esse select que gerou 34 linhas, que foi abastecida na minha tabela Dept. Tá ok? Vamos fazer o select agora na minha tabela Dept. E está aí os dados na minha tabela Dept. Tá ok? Vamos para o próximo exercício. Exercício 3. Crie uma tabela Dept baseada na tabela abaixo. Então, vamos fazer aqui, vamos criar a tabela Dept 2. Tá ok? Para não mexer naquela tabela na tabela que nós criamos acima. Então, aqui você vê que agora é uma tabela com mais informações. O campo ID, o campo last name, first name, Dept ID, né? Cada um tem sua característica. Tá certo? Last name varchar 2, first name varchar 225, Dept ID number de 7. E após isso, vamos confirmar a estrutura dessa tabela. Então, vamos lá. Comando create table Dept 2. Vamos abrir um parênteses. Meu campo ID vai ser um number de 7, como está pedindo acima. Ok? Como está pedindo acima. Vírgula. Meu campo last name vai ser um varchar 2 de 25. Vírgula. Meu campo first name vai ser, vai ser um varchar 2 de 25 também. Deixa eu acertar aqui o varchar 2. Próximo campo, o Dept underline ID vai ser um number de 7. E aqui nós vamos ter uma constraint emp underline Dept 2 underline ID vai ser uma foreign key referências a tabela Dept pelo campo ID. Então, as duas tabelas estão se interligando, né? A Dept 1, a Dept normal, que foi a tabela que eu criei acima, com a tabela, essa tabela aqui, né, que eu criei. Vamos achar aqui. Essa tabela aqui que eu criei, com essa tabela aqui, Dept 2. E elas vão estar amarradas pelo ID, Dept, pelo ID, que é dessa tabela aqui. O campo está aqui, ó. Tá ok? Vamos só ver certinho. Last name Dept. Vamos colocar 2. Emp Dept 2 ID foreign key referência a Dept ID. Isso mesmo, vamos criar a tabela. Parênteses direito não encontrado. Tá faltando alguma coisinha aqui ainda. Já vi, vamos alinhar dessa maneira aqui. Isso. Vamos tabular essa informação. ID, last name, first name, Dept 2, ID number, set constraint, emp Dept 2, ID FK, referência a Dept ID. Beleza, ok. Vamos executar. Opa, assim, esqueci novamente do prefixo. Agora vamos lá.
tabela dept2 criada. Tá ok? Então, nós criamos a tabela dept2, dip2, né? Na verdade, é dept aqui. Vamos dar um drop. Table dep2. Tabela eliminada, que eu esqueci do T. Tá ok? Vamos criar certinho. Beleza, agora vamos ver a estrutura da tabela. Desk, dept2. F5. Opa. Tá lá criada a minha tabela dept2, os campos ID, last name, first name, dept ID e o number, tá ok? Então vamos agora para o exercício 4. O exercício 4 ele fala: crie uma tabela Employers 2 baseada na tabela Employers. Incluir somente as colunas Employee ID, first name, last name e a coluna Department ID, Salary Department ID. Então nessa minha tabela que eu vou criar só vai vir essas colunas e os nomes das colunas devem ser ID, first name, last name, salary, dept ID respectivamente. Então vamos lá, vamos respeitar a ordem. Deixa eu fechar o comentário. Create table hr.employees2 employees2. Na verdade, eu acho que já existe essa tabela. Vamos dar um drop nela, então. Table. Vamos dar um drop. Beleza, agora vamos criá-la novamente. Então, deu um drop. Vou criar elas. Vindo, né? As. Posso usar o operador as aqui. Employee underline ID vai se chamar o campo ID, vírgula. Vamos alinhar, fazer uma tabulação legal. First name vai chamar first name, ok, para chamar assim. Last underline name vai se chamar last name. A coluna salary vai continuar com o mesmo nome, como pede no enunciado. E o meu department underline ID vai se chamar dept underline ID. From hr.employees. Tá ok? Então vamos lá. Criei minha tabela. Criada Employers 2. Deixa eu apagar a tabela Employers 2. Tá ok? Pegadinha de prova que pode acontecer. Se eu tirar esse as daqui, tá vendo? Eliminar esse as. Olha o que acontece. Erro. Tá ok? Então marca aí que esse operador as, ele é obrigatório para se criar uma tabela vindo de um select. Tá ok? Então, diquinha para a prova, marca bem. Isso daqui é obrigatório. Tá ok? Então, vamos criá-la novamente. Embaixo, Table Employers 2 criado. Tomar cuidado com essas pegadinhas aí de prova. Certo? Vamos para o exercício 5. Altere a tabela criada acima para colocar somente em leitura. Muito fácil, né? Alter table employees 2 read only. Somente assim é o comando. Olha só. hr ponto. Somente assim é o comando para se fazer isso. Tabela alterada. Quer dizer que essa tabela é só leitura. Não pode dar insert, delete ou update nessa tabela agora. E agora, o exercício pede para se inserir dados nela.
Vamos ver a mensagem de erro que dá quando eu insiro uma tabela que é somente leitura. Insert into hr.employees 2 values. Então vamos inserir o 34, vírgula, grant, vírgula, Márcia, salário 5678 e 10, que seria o departamento. Então vamos tentar, eu errei o nome aqui da tabela. Olha a mensagem de erro que vai dar. Operação de atualização não permitida na tabela HR Employees 2. Update operator não permitida. Ação. Nenhuma ação é requerida, somente o Oracle permite update se as tabelas tiverem read only, né? Então, minha tabela está bloqueada para dar insert, update e delete. E no exercício 7 ele pede, reverta, né, essa opção dessa tabela Employee 2 para a gravão e tenta inserir os dados novamente. Então, para a gente reverter esse estado de ter colocado a tabela em modo leitura, alter table hr.employees 2 read write table HR Employees 2 alterado. E vamos executar o insert agora novamente. Ver se ele vai inserir. Uma linha inserida. Agora nós conseguimos inserir dados nessa tabela. Tá certo? E aqui, último exercício. Drop a tabela HR.employee 2. Como vocês já viram, né, como faz esse comando. Drop table. Drop table. hr.employees 2. Então, dessa maneira aqui eu dropo a tabela. Tá ok? E pessoal, se eu quiser saber as minhas tabelas que estão, vamos colocar aqui um comentário. Se eu quiser saber as tabelas que estão em modo somente leitura, tá certo? Se eu fizer um select na minha view administrativa de banco de dados, chamada dba_tables, eu vou ter esse resultado aqui, ó. Minhas colunas, minhas tabelas do meu esquema HR, tá vendo que eu coloquei o esquema HR, olha só. E aqui no final existem várias colunas de informações, as tabelas. No meu curso de administração de banco de dados eu falo muita coisa dessa tabela. E aqui no finalzinho existe um read only. Olha aqui, ó. Tá ok? Se eu colocar uma tabela read only, vamos criar essa tabela novamente. Tá ok? Criei a tabela e vou colocar ela agora, ó. Criei a tabela novamente em Employees 2. Tá ok? E agora eu vou colocar ela como read only, somente leitura. Alterado. E vou vir aqui e vou fazer um dba_tables. A minha Employees 2 está aqui. Vamos ver a coluna read only. Olha lá. Read only está yes. Tá ok? Então, por essa coluna aqui, você sabe saber quais tabelas do seu banco de dados estão em modo leitura. Tá certo? Então, pessoal, é isso aí. Os laboratórios deste capítulo, né? Passo para os estudos agora para a minha turma presencial ou em videoaula. Assistir novamente observando, assistir a videoaula fazendo os scripts, assistir a videoaula de laboratório uma vez, assistir a videoaula de laboratório uma vez fazendo os scripts e realizar meu simulado online, que vai estar no link aí na descrição do curso para vocês. Tá ok? Então, abraços aí e bons estudos.